A CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior se reuniu em ambiente virtual para ouvir o reitor-geral da Unesp, o professor doutor Sandro Roberto Valentini, e a ouvidora-geral da universidade, professora doutora Cláudia Maria de Lima. Os deputados também apreciaram pauta com 14 itens. Na apresentação, os representantes da Unesp informaram que a partir da CPI do trote, que ocorreu aqui na Assembleia Legislativa em 2014, algumas medidas foram adotadas para coibir a violência sexual nas 34 unidades da universidade. A deputada professora Bebel, do PT, perguntou quanto à metodologia usada para abordar as vítimas e agressores. A parlamentar também quis saber qual foi a motivação para a criação do Guia de Prevenção ao Assédio Sexual. Esse tema é espinhoso, né, doutora Tamara? É um tema que mexe profundamente, porque quando você pega uma mulher que foi violentada, não é muito simples de você arrancar delas ou dela detalhes, né, elas não dão. É isso que eu queria começar a perguntar, né, como é que é essa metodologia de, eh no papel de ouvidoria, de levantar, né, os fatos que chegaram, né, a violência, seja ela sexual, moral, enfim, o assédio, né. Qual é a metodologia? Porque não é simples eu perguntar: "Ah, você eh, levou o nome tal, você, enfim, foi acometida sexualmente", é difícil de arrancar esse tipo de coisa, não é fácil, né. Então, qual é a metodologia? E a outra questão também é com relação ao guia contra o assédio, né, em ambiente acadêmico. Ele foi motivado por algum caso específico, né? Existem estudos na universidade sobre, bom, isso ela apresentou sobre casos de violência sexual ocorrido no último ano, foi aqueles 6 casos, né, que você apresentou. Eh, Enfim, foram a questão central para mim é o seguinte: se detectado, por exemplo, tem um caso de violência, nós detectamos o agressor, a quem fez a violência. Quais são as medidas? Como é que aborda? Qual é a abordagem? A vítima faz a denúncia, ela é analisada, e a partir daí, da análise, identificamos de quem é a responsabilidade para a apuração, para o acompanhamento. Essa responsabilidade é dada, então a ouvidoria aciona a direção da unidade em que aquela situação ocorreu, a direção, em conjunto com a assessoria jurídica, vai estabelecer, vai implementar ou uma análise de uma, que nós chamamos de comissão de apuração preliminar, ou uma sindicância, e vai dar o trâmite necessário a essa apuração, né? E aí vão ser ouvidas as pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas na situação. Então, essa é, de maneira geral, como se dá, qual é a abordagem que se faz administrativamente aos casos intramuros, dando destaque que não tivemos casos em 2019 e em 2020 que precisássemos ter outros elementos externos. Então, a gente tem os casos específicos. Em relação a como é que a gente consegue que a vítima fala, a gente dá a ela o que a gente chama de escutativa, né? A gente se coloca à disposição para que essa mulher, vítima da violência sexual, fale aquilo que ela desejar, né? Aquilo que ela se sentir à vontade para isso. E aí, dependendo da situação, porque a denúncia sempre parte da descrição e daquilo que é colocado pela vítima, né? Aquilo que é colocado por essa mulher em sofrimento. Então, a gente coloca, o que a gente chama de escutativa, e a partir daí, essa mulher vai ser atendida, então a gente tem todas as redes de apoio para que ela seja acolhida, para que ela seja ouvida, seja por um psicólogo, seja por uma psicóloga, um psiquiatra, por alguém que vai dar a ela condições de se sentir segura, e todos os trâmites administrativos vão respeitar essa condição. Então, ela só vai falar se ela se sentir
bem, se sentir em condições, se sentir segura para essa fala. Então, a nossa ação é sempre na escuta da necessidade dessa mulher. Então, porque a gente não entende que o falar sobre a violência também causa sofrimento. E aí a gente precisa que essa mulher esteja preparada para esse falar. A diferença, né, ela é muito importante no processo educativo. Nós precisamos aprender com as diferenças, né? E aí desemboca na questão de prevenir a violência, qualquer que seja, inclusive a violência sexual com as mulheres, sejam brancas, seja negras, seja de qualquer raça, né? Então, isso foi essa foi a ideia. Vamos fazer a prevenção, haja vista que nós vamos concluir o projeto de inclusão que começou em 2014 e terminou agora em 2018, né, onde nós temos hoje mais de 50% de egressos de escolas públicas, mesmo no curso mais concorrido, que é o de medicina. Então, o curso de medicina, você tem 50 vagas para egressos de escola pública e 50% para quem fez escola privada, né? Então, e com um componente de 35% de pretos, pardos e indígenas. Então, foi esse o motivo. Vamos educar, e aí foi constituído pela TV Unesp, que nós temos em Bauru, né? Ele também é de Bauru, né? Então, e ele é da área de comunicação, né, esse professor, então decidiu montar esse ciclo de palestras, debates com diversos temas, inclusive envolvendo a questão da mulher, e também a criação de um site, né? Então, nós temos as atividades sendo praticadas na televisão e disponibilizadas muitos outros temas dentro desse site. E isso deu uma certa, penso eu, né, um entender de que o diverso é importante. Conviver com iguais não traz inovação, então nós estamos convivendo com o diverso, mas o mais importante, respeitando o diverso, respeitando o outro e aprendendo com o outro. Então, acho que veio muito mais na perspectiva da prevenção. O deputado Tenente Nascimento, do PSL, questionou como a universidade estimula a denúncia e os mecanismos de preservação da identidade dessa vítima. Se existe algum mecanismo de incentivo, algum programa para incentivar a denúncia, para que a pessoa se sinta, né, que a vítima se sinta confortável, porque esse é o maior problema que nós enfrentamos aqui, todos os deputados que aí estão, num trabalho firme contra a violência contra a mulher, no âmbito geral, mas a maior dificuldade hoje, né, tanto o governo estadual como o governo federal, é a denúncia, que a pessoa tem que ir lá e fazer a denúncia. E se existe algum incentivo e uma segurança, e uma garantia de segurança para que a vítima venha fazer a denúncia e que se sinta amparado, se tem algum programa que preserve, às vezes, a denúncia, ou de não só a vítima fazer a denúncia, mas de algum colega fazer a denúncia e ter a sua identidade preservada. A gente não atua com a penalização, mas a gente atua na importante questão que é o acolhimento dessa vítima, né? Dando a essa mulher condições de agir, por exemplo, externamente, dando a essa mulher orientações de como agir externamente, acompanhando ou orientando que registre boletim de ocorrências, que registre, que se for o caso, em situações que se tiver uma agressão que deixou marcas no corpo, que faça exame de corpo de delito e que dê a orientação como medida protetiva, como medida de acolhimento a essa mulher, porque não temos competência para fazer a apuração de situações externas, né, de situações festas, situações em república, situações no cotidiano, mas fazemos o acolhimento. Para mostrar um exemplo desse acolhimento, nós tivemos uma situação de violência doméstica de uma mulher, estudante da Unesp, que foi agredida pelo ex-companheiro e que estava numa situação muito difícil. Ela teve faltas, ela sofreu, né, com essa situação, que era uma situação particular, mas ainda assim a Unesp fez uma análise dessa situação para que ela não tivesse prejuízos acadêmicos, né, para que ela não perdesse aquilo que ela está colocado, aquilo como ela pudesse ser entendido. Todos os docentes que dão aula para essa mulher foram compreensivos no sentido de acolher aquela necessidade daquela mulher naquela situação
de violência doméstica. A presidente da comissão, deputada doutora Damares Moura, do PSDB, levantou o questionamento quanto ao monitoramento da universidade em eventos externos, como os Jogos Universitários. A gente sabe que as universidades têm eventos esportivos, jogos, que são organizados, e na Unesp não é diferente. Pergunta número 1, e aí pode ser a professora Cláudia. Existe algum tipo de monitoramento durante estes jogos, inclusive com esta preocupação de que haja alguma prática violadora da dignidade sexual de universitárias durante esses eventos esportivos? A universidade tem algum monitoramento? Existem os eventos que são interunidades e interinstituições. Muitas vezes, os eventos, por exemplo, os estudantes do curso de medicina promovem jogos com estudantes dos cursos de medicina do Estado, né? Então, vão todos os estudantes de todos os cursos de medicina em determinadas situações. Há um monitoramento em relação a isso, mas há algo que é mais amplo do que só a ação da ouvidoria, que é uma autorregulação por parte das atléticas. Se tem feito um trabalho, que é um trabalho de formação, né, isso, como disse o professor Sandro em resposta ao deputado Tenente Nascimento, que é justamente de preparar esses jovens no sentido de não admitir violência. Então, durante a preparação dos jogos, todas as coordenações de curso, as direções das unidades que são responsáveis, elas são bastante atentas à formação desses jovens, porque os jogos, eles não acontecem nas unidades. Normalmente, eles acontecem em quadras cedidas pelos municípios, em espaços fora das universidades, justamente para que a gente não tenha situações internas. Então, há uma orientação, aí o que a gente pode chamar de um trabalho pedagógico, junto às atléticas, aos centros acadêmicos e aos coletivos. Nas próximas reuniões, os deputados vão receber representantes das universidades Mackenzie, FMU, Uninove, PUC, Unip, entre outras. Os parlamentares voltarão a se reunir na quinta-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã.